E finalmente chegou o momento tão esperado, que é postar o corte de cabelo que a gente fez nessa transformação depois da pneumonia. Assim, a gente já pintou, a gente já fez hidratação, a gente já fez argilaterapia, a gente já fez um monte de coisa nessas etapas. Tudo já está postado no canal. Só faltava agora postar como eu fiz o corte de cabelo. Como vocês podem ver, o meu cabelo estava todinho reto. Ele estava reto atrás e ele estava com uma franja reta. E o que eu decidi fazer? Eu decidi fazer um corte estilo alternativo. Então, eu resolvi desfiar, repicar, fazer uma coisa muito louca para que o cabelo tivesse mais movimento. Então eu comecei dividindo assim, desse jeito que eu tô mostrando para vocês, em forma bem redonda e simétrica, toda em volta da cabeça, porque essa parte é onde eu vou fazer a franja. Aí eu peguei uma tesoura de cortar papel, porque eu adoro ver vídeo de pessoas cortando cabelo com tesoura de cortar papel. Brincadeira, né, gente? Eu vou cortar com tesoura de cortar tecido, porque eu também gosto muito de ver aquelas pessoas cortando o cabelo com uma tesoura imensa de cortar tecido, porque é assim que o cabelo vai ficar bom, né? É assim que o cabelo vai ficar bem cortado, não é verdade? Não, gente, precisa cortar o cabelo com tesoura de cortar o cabelo, porque senão o cabelo fica todo mastigado, ou não dá pra cortar, o corte fica muito terrível. Não dá pra usar essas tesouras assim, não. Então, foto pra thumbnail, qual tesoura é melhor, de cortar papel ou de cortar tecido? Não, gente, pra cortar o cabelo, principalmente a franja, você vai precisar de uma tesoura que tem um corte muito bom pra cortar bonitinho, pra cortar certinho a franja. E eu vou fazer o quê? Eu vou pentear e aí eu vou usar essa tesoura aqui, que é própria pra cabeleireiro, porque afinal de contas eu sou cabeleireira e eu vou utilizar uma tesoura de cortar cabelo. Isso mesmo, eu indico pra vocês usarem uma tesoura de cortar cabelo sempre que for cortar cabelo. Afinal, a pessoa que corta cabelo em casa tá sempre cortando o cabelo em casa, então não custa nada investir numa tesoura de cortar cabelo. Como vocês podem ver, eu tô dividindo aqui, mas eu não sei muito na hora o que eu vou fazer, porque como é um corte alternativo, isso significa que não tem uma medida certa, um jeito certo de fazer, um jeito simétrico que já foi pré-determinado de fazer. Então, o segredo seria eu dividir e já ir fazendo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dividir um triangulinho bem no centro da cabeça, porque eu sou a louca da simetria, não gosto de nada torto. Então, eu vou fazer primeiro as medidas de qual é o tamanho que eu vou cortar. Lembrando que meu cabelo tá seco e se o seu cabelo estiver molhado, ele vai ter outro tamanho de corte. E se o seu cabelo estiver seco, ele vai ter outro tamanho de corte. Então, o cabelo molhado, ele tem tendência a esticar e depois ele volta. E o cabelo seco, ele já tá do jeito que vai ficar no final. Então, o certo seria cortar a franja no cabelo seco. E aí, eu fiz a medida, um triangulinho assim, bem no centro da testa, no centro da cabeça, pra fazer a primeira medida, que é o tamanho mais curto que a franja pode ficar. E lembrando que eu sempre corto um pouco a mais do que eu quero, porque se ficar muito curto não vai dar pra consertar, e se ficar um pouquinho maior é só vir e consertar. Depois eu vou fazer outro triângulo do lado desse primeiro triângulo, que vai ser a medida do meio, pra fazer a liga entre a parte mais curta da franja e a parte mais longa da franja. Então, essa é a parte intermediária da franja, que vai ser a parte média do tamanho do cabelo. Aí eu vou lá, eu vou cortar essa parte média na direção do bico da boca, né? No arquinho da boca. Mas também dava pra cortar na metade da boca, mas eu quero deixar o mais próximo possível da primeira parte que eu cortei. Então, a primeira parte eu cortei no nariz e a segunda parte na parte superior da boca. Agora eu amarrei pra cortar a parte que vai ser a parte mais comprida da franja. Então, eu amarrei aqui debaixo do pescoço pra fazer o corte bem retinho e depois eu venho acertando. Lembrando que tá maior ainda, porque eu corto sempre um pouquinho maior pra deixar um espaço de vir acertando. Essa hora eu vi que tava torto, que eu cortei torto, mas por isso que é muito importante cortar o cabelo maior do que o que você pretende, pra você poder ter um espaço aí, um intervalo de cabelo de vir acertando, porque como a intenção é vir do menor pro maior, ainda tem um espaço bem grande aí, que se acontecer alguma coisa, eu venho acertando. Então, aí eu puxei tudo pra frente e vim medindo, e agora eu vou repicar tudo. E vou ir acertando aos pouquinhos, vou olhando e acertando.
Mas a intenção é a primeira mecha lá de cima não ficar muito curta e a última de baixo não ficar muito curta. E aí vem seguindo bem repicado de cima para baixo, onde as pontas da primeira mecha se liguem nas pontas da última mecha. Conforme eu vou fazendo aí, você vai entendendo melhor. Mas lembrando que é muito difícil e por ser um corte alternativo, é meio no olhômetro, então tem muita chance de dar merda. E aí eu vou fazendo. Na dúvida, eu puxei uma mechinha bem pequenininha lá no topo da cabeça, que é pra não repicar demais e acabar subindo muito a franja, ficar aquela franjinha microfranja. Porque quando faz a microfranja tem que ser porque você quis fazer e não porque foi um acidente, né? Então aí eu dei uma puxadinha lá em cima e vi como é que tá a altura dela, tô dando uma olhada ali pra não repicar demais. Aí eu venho, puxo pra frente e começo a dar aquelas repicadas, e daí pra frente eu só vou repicando cada vez mais, respeitando a altura. Mas vocês vão ver aí eu repicando bastante. quando tudo parece que deu errado, a gente dá a última repicada e viu que deu certo. Agora é só repicar o resto do cabelo. Então a franja acabou, era assim que eu queria mesmo, bem repicado, bem alternativo. E agora eu vou descer para as pontas lá e eu vou repicar bem as pontas
assim, desse jeito de ponta cabeça mesmo. Depois que eu repiquei, depois que eu cortei, né, as pontas reto, eu, cortei reto as pontas lá de ponta cabeça. E aí eu vou repicar agora com essa tesoura repicadora, que é uma tesoura muito boa, que eu comprei há pouco tempo atrás. E aí o que eu vou fazer? Eu vou passar ela no cabelo todo pra dar aquele volume, pra dar aquela repicada nas pontas. E vou passar ela em tudo, inclusive na parte da frente, inclusive na parte de trás, eu vou dar uma boa repicada nas pontas. E se você chegou até aqui, não esquece de deixar o joinha, não esquece de comentar e não esquece de me seguir. Agora eu vou passar todas nas pontas, não pode cortar muito lá pra cima, porque senão acaba afinando o cabelo. Depois que eu terminar de cortar tudo, de passar tudo, eu venho mostrar pra vocês como é que ficou. E esse foi o resultado do final de toda a transformação que a gente teve todas essas semanas, depois de um mês sofrendo de pneumonia, sem poder cuidar do cabelo, sem poder cuidar de nada. Esse foi o final da transformação, né? Como vocês podem ver, a gente teve um grande trabalho, a gente teve um longo trabalho pela frente, mas no final deu tudo certo. Olha essas pontas, olha que maravilhosas essas pontas. O final do corte ficou todinho repicado. Como vocês lembram, antes de começar essa transformação, o cabelo era assim, ele era reto nas pontas, ele tava todo manchado, porque eu fiquei muito tempo só passando shampoo, sem cuidar direito. Então você lembra como que a gente começou, tava muito terrível. E agora eu vou me despedir de vocês. Não esquece de comentar, não esquece de deixar seu joinha, ver se você gostou desse corte inspirado nas K-popers, que eu adoro, porque eu sou muito Blink. E, nossa, eu acho que ficou perfeito, ficou lindo essas pontas. As pontas ficaram maravilhosas, o brilho ficou maravilhoso, a tintura que a gente deu, o banho de brilho, a hidratação que a gente fez. Antes as pontas estavam retas e agora tá em formato de U. E parece maior agora por causa que está mais liso. Então fica com esse antes e depois e fui!